Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Agência Nacional de Águas prorrogou para 2018 o início da operação do projeto de integração do Rio São Francisco. Ao mesmo tempo, a região Nordeste passa por uma seca que já dura 5 anos. A gente recebe o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, para falar sobre esse assunto. Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Deputado, qual é a sua avaliação sobre o ritmo das obras, o que falta ser feito, como é que está a transposição? Bom, primeiro que se a Agência Nacional de Águas diz que só vai entrar em funcionamento o projeto final de 2017, 2018, a pergunta é, a agência vai levar água para abastecimento humano para os estados da Paraíba, do Ceará, parte do Pernambuco e Rio Grande do Norte? Porque a nossa região carece imediatamente da retomada das obras, porque senão nós teremos... Hoje nós temos a maior seca, nós teremos a maior crise hídrica vivida nos últimos 100 anos no Nordeste brasileiro. O que acontece com esse projeto? Esse projeto foi iniciado no governo Lula, já temos quase 90% das obras físicas concluídas. Ninguém imaginava que em tão pouco tempo nós construíssemos uma maior obra hídrica, os maiores canais, os maiores impactos, todos eles administrados de forma a preservar as nascentes do Rio São Francisco. Ninguém imaginava que nós executássemos uma obra em tão pouco tempo. Qual é o problema real que está acontecendo hoje? O projeto são 2 eixos, o eixo norte e o eixo leste. O eixo leste vai para Pernambuco e o eixo norte vem para o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A empresa que é responsável para trazer a água do eixo norte, lá de Cabrobró até Jati, no Ceará, e a partir daí tem um projeto em execução do governo do estado, que é o Cinturão das Águas, que vai trazer água para o Castanhão, que é o açude, o reservatório que abastece Fortaleza e a região metropolitana, para 3 milhões de pessoas. Esse eixo está paralisado. A empresa teve problemas jurídicos, problemas que não foram superados, e agora o Ministério da Integração mandou um comunicado para o Ceará que as obras só serão retomadas, só serão entrar em funcionamento no final de 2017 para 2018. Ora, não pode, porque terá que fazer uma nova licitação. Há um problema, primeiro que é uma obra do governo federal, não é dos governos estaduais, iniciada e executada diretamente pelo Ministério da Integração. Segundo, a crise hídrica, para ser superada, as águas precisam chegar no início do ano. Sabe qual é o resultado? Imagina, numa época dessa, com todas as mudanças climáticas no mundo, os impactos que a seca está tendo no Nordeste, nós vamos ficar dependendo das chuvas, à espera que Deus mande chuva para o Nordeste no início de 2017. O risco é muito grande. Nós estamos à beira de um colapso. E aí não é o problema nem para outras culturas da agricultura irrigada, não. É para abastecimento humano, porque esse canal, ele leva água para o Cariri, do Cariri vai para o CAC, que é o Cinturão das Águas, e distribui para os 2 principais reservatórios que abastecem Vale do Jaguaribe, região metropolitana de Fortaleza e a cidade de Fortaleza. Beneficia só na região metropolitana, são 3 milhões de águas. Todos os esforços estão sendo feitos pelos governos estaduais da Paraíba. Aliás, a Câmara aprovou até recentemente uma comissão de acompanhamento da crise hídrica que está vivendo a cidade de Campina Grande, na Paraíba. Comissão não resolve o problema. Só resolve o problema se o governo federal estabelecer rapidamente, decretar estado de calamidade e, por isso, retoma-se as obras imediatamente, para que as obras sejam retomadas. Não é razoável que essa obra seja paralisada. É algo muito grave que pode afetar a região Nordeste, e o Ceará é um dos estados mais afetados pela paralisação dessa obra. O que é que já está pronto e o que é que falta ser feito? Então, nós temos, os canais já estão praticamente prontos, né? Porque você tem a parte dos canais, os 2 canais, as obras chamadas obras físicas, vocês têm as estações elevatórias, você tem os túneis e tem
aquela área que a água passa pelos riachos ou pelos rios que se tornarão rios perenes. O que nós temos no Ceará? A conclusão de um túnel, por exemplo, do eixo norte e de uma estação elevatória. É pouca coisa que falta. O que o governo precisa fazer? E aí não é o governo do estado do Ceará, não, nem o do Rio Grande do Norte, nem o da Paraíba, não. O que o governo federal tem que fazer? Determinar a retomada da obra e emergencialmente contratar uma outra empresa e aí fazer a justificativa que é uma situação emergencial de calamidade pública. Sem isso, as obras não serão retomadas. Você imagine fazer uma nova licitação, na situação que nós temos no Brasil, as empreiteiras todas sendo denunciadas, e o prazo para a licitação e a conclusão, a população vai morrer de sede. Não é possível que essa obra não seja retomada. A bancada cearense e a bancada nordestina, nós já estamos trabalhando. Há uma solicitação de uma audiência com o presidente da República, com toda a bancada do Ceará, por exemplo. O governador Camilo Santana está trabalhando em todas as hipóteses. Tem uma ação forte de perfuração de poços, inclusive para abastecimento de várias regiões do estado. Agora, não teremos solução sem a retomada imediata das obras. É pouca coisa que falta. As obras sendo retomadas, você vai trabalhando, vai racionando, vai perfurando o poço, de forma que não pode ficar a região nordeste esperando pela chuva. Porque senão nós teremos o agravamento da crise hídrica e vai faltar água para o consumo humano. Agora, o senhor falou que a bancada do Nordeste está mobilizada em relação à transposição. Em relação à seca, o que é que está sendo feito? Porque, assim, mesmo que as obras sejam retomadas agora, não vai dar tempo de minimizar imediatamente os efeitos da seca. Mas você não pode ficar, o governo federal não pode ficar de braço cruzado esperando chuva. Claro que há uma expectativa, provavelmente, de uma quadra invernosa no início do ano. Porém, as ações precisam ser complementares. Os governadores estão fazendo ações que eu sei que estão. O meu do Ceará está fazendo. Já perfurou mais de 1.800 poços profundos, já construiu várias adutoras de engate rápido, levar água de uma região para outra, que é outra coisa que tem que ser feito. Todo o sistema de abastecimento da região do Porto do Pecém, da área portuária, por exemplo, do Ceará, está sendo feita a perfuração de poços para evitar que a água, o pouco que tem, o reservatório principal que abastece o Ceará é o Castanhão. Ele tem menos de 7% da capacidade armazenada de água. Como é que nós vamos? Fortaleza está com 2.600.000 habitantes. Se não tiver água no início do ano, não tem de onde tirar. Só tem uma solução: retomada imediata das obras, porque em 5 meses concluiria. Essa era a previsão que o governo da presidenta Dilma tinha estabelecido. O governo abrir a torneira, liberar o recurso, até porque essa PEC vai prejudicar no próximo ano a liberação de recursos para essas obras hídricas, que não pode repassar gastar além da inflação, e com isso não tem conclusão da obra. E os governadores fazendo as ações complementares, perfuração de poços, adutoras de engate rápido, fazendo um trabalho pedagógico e educativo de racionamento. Todas as iniciativas estão sendo feitas. E, evidentemente, vamos rezar para que as chuvas aconteçam no início do ano. Mas não é razoável se nós não planejarmos a conclusão da transposição, no máximo, até fevereiro e março de 2017. Agora, crise hídrica é uma coisa que a gente estava acostumado a saber do Nordeste, né? Mas ultimamente São Paulo teve crise hídrica. O Distrito Federal é uma região que está sempre nessa iminência aí de ter problemas de abastecimento. Existe algum plano para, assim, uma política nacional para a gente evitar essa falta, como o senhor falou, não é nem para a agricultura nem para a pecuária, para o abastecimento humano? Veja bem, quando o presidente Lula iniciou a transposição de São Francisco, foi uma gritaria generalizada. Diziam que não ia dar certo. Eu vi muita gente aqui da oposição dizendo que esse projeto estava fadado ao insucesso, não ia dar certo. Hoje, quem planejou e foi planejado, a solução para o Nordeste é a transposição do São Francisco. Lá na frente, há que se ter um novo planejamento hídrico. Nós temos que levar água aqui do Tocantins para a região, porque também o Rio São Francisco, por mais preservado que ele esteja, mas vai secando também. É uma capacidade limitada, né? É limitada, não é ilimitada. Você não tem uma fonte, não é o mar que não tem fim. Né? Portanto, a capacidade é limitada, você tem que pensar outros projetos. O país precisa de um planejamento a longo prazo, porque senão as crises hídricas vão se suceder. Imagina São Paulo. São Paulo não está num colapso porque choveu. Foi só a chuva. Aí nós vamos esperar de novo
quando não chover, para entrar numa nova crise hídrica. Portanto, o governo federal e os governos estaduais, o governo federal com a transposição de São Francisco foi a grande saída para resolver o problema hídrico da região Nordeste. Os governos estaduais precisam... O governo do Ceará tem um bom planejamento do ponto de vista da utilização dos seus recursos hídricos e principalmente nas ações complementares ao projeto de transposição de São Francisco. Evidentemente que nós precisamos ter um planejamento nacional. Quem está aqui em Brasília, você vê uma decisão dessa da ANA, Agência Nacional de Água. Você está lendo aqui, está com a portaria, manda comunicar, os burocratas ficam em Brasília, os tecnocratas. Quem vai resolver o problema da água lá? De onde vem? É do mar? Água salgada? Como? Então, não é razoável que se adote esse tipo de comportamento. O seu ministro da Integração, Jader Barbalho, precisa imediatamente operar para que a obra seja retomada, porque o eixo norte, que vem a água de Cabral-Bró, no Pernambuco, não sei se vocês conhecem, eu conheço porque sou da região, eu conheço, sou minha família cearense, é da região de Pernambuco. Então eu conheço muito essa obra, eu visitei já mais de 5 vezes, conheço detalhes, o que é, o que não é, o impacto que isso teve na região e o que poderá ter. É uma obra decisiva para o futuro dessa região. Agora, ficar aqui em Brasília, o Ministério da Integração precisa olhar para o país. É do Rio Grande do Sul ao Ceará, ao norte, ao leste, ao oeste. Não pode olhar só para uma região. O ministro da Integração tem que ter um olhar para o país, não é para uma única região. E eu espero, nós estamos fazendo uma pressão política para que o ministro determine emergencialmente a retomada das obras da transposição de São Francisco. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço e espero que essa entrevista se repercuta, porque o silêncio é devastador e ele pode comprometer as próximas gerações no Ceará e no Nordeste brasileiro. Eu conversei com o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, sobre a transposição do Rio São Francisco. Esta e outras edições do Palavra Aberta também estão na internet. O endereço é tv.câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.